Eu disse que hoje nós entraríamos num texto que só existe no Evangelho de Mateus. É no capítulo 17, do verso 24 ao verso 27, depois que Jesus anuncia mais uma vez a sua morte e ressurreição, e mesmo concluindo com a ressurreição, os seus discípulos ou não querem entender, ou se bloqueiam, ou se fecham, ou criam alternativas para um Cristo sem cruz, como a gente já viu, as diversas alternativas, as explícitas, as implícitas, as sutis, mas eles estão sempre criando isso. E a ressurreição, quando eles ouvem essa palavra, como diz aqui, eles se entristeceram grandemente. Parecia que tudo que Jesus dizia sobre a cruz e sobre os sofrimentos da cruz eram tão factuais e reais no horizonte imediato das observações deles, que quando Jesus introduziu o tema da ressurreição, que era singular, completamente singular, porque morrer, tem gente morrendo todo dia. Sofrer, sendo abusada, torturada, vilipendiada, assassinada, tem gente todo dia, desde que o mundo é mundo, desde Caim e Abel. Agora, ressuscitar dentre os mortos por si mesmo, porque houve quem ressuscitasse por intervenção de Deus através de terceiros, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Eliseu, como aconteceu com o filho da viúva de Naim, quando Jesus o levantou, como aconteceu com a garota adolescente, filha do chefe da sinagoga, Jairo, de Cafarnaum, que Jesus a trouxe da morte, como aconteceu com aqueles que, quando Jesus expirou na cruz, o Evangelho de Mateus vai dizer lá adiante, que quando Jesus expirou na cruz e a terra tremeu, o sol escureceu, as rochas se fenderam, tumbas se abriram, e tem um detalhe extraordinariamente inusitado, e diz em Mateus: e muitos corpos dos que dormiam no pó da terra ressuscitaram, e entrando em Jerusalém apareceram a muitos. Agora, o único que ressuscita de si mesmo é Jesus, a quem os grilhões da morte, como Pedro disse em Atos dos Apóstolos, na sua primeira mensagem querigmática, ele disse: a quem os grilhões da morte não puderam conter, ele rasgou a morte de dentro para fora. Isso os discípulos, quando chegavam aí, o bloqueio era enorme, era total, era muito grande. E aqui, nesse caso, eles que já não queriam mais falar, que já tinham visto que Jesus cortava mesmo a incredulidade deles pela raiz, ficaram só entristecidos. E é nesse espírito de tristeza que eles vão voltando para Cafarnaum, não esqueça. É nesse espírito de tristeza que eles estão vindo lá do Monte Hermon, da Cesaré de Filipe, atravessando quilômetros até chegarem no norte do Mar da Galileia, a Cafarnaum. E que era onde Pedro morava, onde a esposa dele ficava, a família dele, a parentela dele, e aonde Jesus adotara o lugar para ser a sua base de operações durante aqueles 3 anos e 3 meses, 3 anos e 6 meses, mais ou menos, da duração dessas ações terrenas visíveis, narradas nos evangelhos que nós temos aqui diante de nós. Mas eles viam triste essa história de cruz, de morte, de tortura, de abuso, mesmo com a conclusão que diz mais 3 dias depois, não 3 meses depois, 3 anos depois, 3 milênios depois, não.
2 noites, 3 dias depois. Foi isso que durou 2 noites e 3 dias. Nem inteiros os 3 dias. Ele ressuscitará de entre os mortos. O último inimigo será vencido, a saber, a morte. Mas, como eu disse ontem, se você vedar o entendimento, você vai fazer um filtro, mesmo contra a melhor, maior, mais significativa e inusitada de todas as boas novas. De todas as boas novas. De toda e qualquer perspectiva celestial, de anúncio da intervenção de Deus, levantando Jesus da morte sobranceiramente sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestade. Mas eles chegam assim nessa cambaleância. E quando vão entrando na cidade, recebem mais um cacete. Quem é que gosta de receber cobrança de imposto? Eu, francamente, até o dia de hoje, nunca encontrei ninguém que tenha dito: oba, recebi uma cobrança de imposto, que coisa linda, maravilhosa, abençoada. O imposto, especialmente quando se trata de um imposto escochante, opressivo, acachapante, exagerado, dobrado, porque tinha, juntamente com esse imposto, a parte que tocava à religião, ao templo, que era uma superestrutura caríssima, muito parecido com o Congresso Brasileiro, só que mais caro ainda, porque o que eles gastavam de animais, milhares e milhares e milhares de animais sendo imolados todo dia, de todos os tamanhos, touros, bois, ovelhas, bichos de todos os tipos designados na lei de Moisés, e meu Deus, e que moscaréu! E os sacerdotes, que eram miríades de sacerdotes, uma tribo inteira, a tribo de Levi, toda ela sustentada pelo dízimo dos crentes do país inteiro. Então, esse imposto, uma parte cobria o templo e uma outra parte ia para Roma, que era a grande meretriz, a grande prostituta, que conquistava os povos e ninguém em Roma trabalhava. Era uma cidade com 1 milhão de habitantes vadios, porque eles comiam de todas as explorações e dos despojos que vinham de todos os rincões do Império Romano para lá. Pela exploração, eram despojos, eram tomados, eram impostos, eram cobranças, para que os romanos vivessem apenas de fofoca, de política, de sexo, de bebedeira, de orgia, de glutonaria, de diversões bárbaras e patéticas, de mortes, de gladiadores escravos, de sangue derramado, de vísceras expostas, de animais exóticos trazidos da África inteira, da Índia, do Oriente, de todos os lugares. Fortunas eram gastas para se manter aquele espetáculo circensemente demoníaco. Não era o circo de Soleil, era o circo do Hades, o circo do Tártaros, que havia em Roma. E o dinheiro, não só desse povinho aqui, mas de todo o mundo sob a dominação romana, ia para lá. E eles vão entrando em Cafarnaum junto com Jesus, quando chegam os cobradores de impostos. O imposto das 2 dracmas, que era um imposto caro. Cada indivíduo tinha que separar 2 dracmas para poder pagar esse imposto, que tinha essas designações minimamente duplas.
E quando eles vão entrando, os que cobravam os impostos à porta de Cafarnaum se dirigiram a Pedro, não a Jesus. Pedro, mais falante, morador do local, conhecia todo mundo, era conhecido por todos, vieram a ele, que era uma figura que tinha tendência a ser daqueles que andam do lado de Jesus, bem à frente, cumprimentando todo mundo, extrovertido. Mas nesse dia ele chegou ali triste. Ele e todos os demais, cabisbaixos, pensativos, silenciosos, como diz o verso 23, entristecidos, se entristeceram grandemente. Não era pequena a tristeza deles. E quando Pedro entra, os que cobravam o imposto das 2 dracmas perguntaram-lhe: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? É interessante que essa pergunta se dirige, no que diz respeito ao objetivo da cobrança, a Jesus. É mais uma tentação, é mais uma provocação. Dos cobradores de impostos sempre tem gente provocando Jesus. Eles não perguntaram a Pedro: escuta, você vai pagar o seu imposto? E vocês aí, homens que andam com ele, era dos homens que se cobrava o imposto e não das mulheres. Eram os homens que respondiam por essa função social. Mas nenhum dos 12 é abordado, e Pedro, que é abordado, não é abordado a respeito de que se ele pagaria ou não. Ou se Zebedeu, pai de Tiago e João, que ficara responsável pela indústria pesqueira que eles tinham juntos, pagaria ou não pela empresa deles em Cafarnaum. Não. A questão se concentra em Jesus. Paga ou não o vosso mestre o imposto? E Pedro não titubeou. Pedro veio e disse sim. Respondeu, embora aquela fosse uma situação inusitada para Pedro também. Aparentemente, ele nunca tinha lidado com aquela situação antes de cobrança de imposto a Jesus. Ele estava acostumado, como pescador, a pagar imposto, que não era nem pago, no caso dele, da indústria pesqueira dele, com grana. Na maioria das vezes era com peixe. Eles pegavam o peixe fresco e tinham que levar até a coletoria, que durante muito tempo foi cuidada por Mateus, que era o principal coletor de impostos daquela região toda da Galileia, riquíssimo, e que agora era um discípulo que abrira mão de tudo e vivia em estado de simplicidade pobre, seguindo a Jesus. E Pedro tinha que pegar o peixe fresco em condições anteriores e normais, ir lá na coletoria de Mateus e trocar aquele peixe por charque. Então ele dava o peixe fresquinho da Galiléia, que ia para Jerusalém, para o palácio de Herodes, de Pilatos, das realezas, dos procônsules, dos sumos sacerdotes, das autoridades do templo, peixe fresco da Galiléia, enquanto quem pescava o peixe recebia charque, salgado, para ficar ali. Já vencido há muito tempo, só não estava apodrecido por causa do sal que preserva. Era o que normalmente acontecia com ele, mas nesse dia ele é abordado para saberem dele se Jesus pagava ou não pagava imposto. Se fosse hoje em dia aqui na bancada da Bíblia, eles já iam dizer: ah não, Jesus não pode pagar imposto. É ou não é? Está prestando uma obra social, curando os doentes, os enfermos, multiplicando pães, consolando pessoas,
toda essa argumentação que essa bancada da Bíblia, do fetiche bíblico, da idolatria bíblica e da esperteza canalha da maioria deles, não são todos assim, mas a grande maioria o é, querem isenção de tudo, como foi o que o imperador Constantino ofereceu aos bispos da igreja no quarto século e os corrompeu completamente. Em menos de 40 anos, eles já tinham virado eminências pardas. Eles que antes eram pessoas simples, modestas, calmas e que viviam de maneira muito moderada. Agora não, eles tinham virado realezas, estavam andando em liteiras, eram pessoas reverenciadas, não pagavam impostos, recebiam doações de glebas de terra de graça, tinham autorização para, em alguns lugares, transformarem templos pagãos belíssimamente construídos em edificações de culto para essa religião que tinha acabado de começar no quarto século, que Constantino nomeou e outros foram atrás, chamando de cristianismo, que é isso que a gente tem até o dia de hoje, e é fajuto, é plástico, é artificial, não tem nada a ver com o evangelho original de Jesus. Pois bem, mas com Jesus era diferente. Com Jesus é diferente. Eu paguei imposto a minha vida inteira e eu tinha amigos milionários que não pagavam. Que ficavam admirados, diziam: impressionante, você ganha tão pouco e paga imposto inteiro. Eu ganho milhões por ano e olha só, isenção total porque eu tenho essas manobras aqui e acolá. E hoje em dia, quando se trata de pastor, de líder, de bispo, de tudo mais, eles querem cada vez mais isenções e é um famigeramento de isenção de imposto que não tem fim. E contrariamente a esse espírito do cristianismo e dessas lideranças para quem vocês pagam o dízimo, vocês compram bênção, cobertura espiritual, salvação, indulgências, fazem barganhas de prosperidade, de dinheiro e de tudo mais, que vocês sabem que fazem, como é que isso se tornou uma pocilga do inferno no nosso meio. Diferentemente dessa coisa, dessa corja, Pedro sabia que com Jesus era diferente. Paga ou não paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas? E Pedro disse sim. E Pedro respondeu na intuição, porque ele sabia, ele já conhecia Jesus o bastante para saber que Jesus não andava em estado de transgressão em circunstância nenhuma. Ele desobedecia a lei de Moisés o tempo todo, porque o tempo todo as autoridades religiosas queriam fazer com que a lei de Moisés incidisse contra a cura dos doentes, dos aflitos, dos leprosos. Queriam que a lei de Moisés fizessem com que Jesus a ela se associasse para proibir que se comesse nos quadrantes das searas o trigo em relação a pessoas famintas, conforme até a própria lei de Moisés previa, que os quadrantes dos campos ficassem livres para que os pobres deles comessem. Mas o regimento religioso dizia: tá bom, de segunda a sexta, mas sábado nem estender a mão para tirar uma espiga de milho é permitido, é pecado. E Jesus dizia: pecado nada, podem comer à vontade. E um monte de outras circunstâncias. Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Então ele diz: então engulam a pedra, porque aqui na minha presença ninguém
vai apedrejar ninguém. Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra, porque eu conheço vocês todos. Comecem. E aí foram jogando as pedrinhas e saíram. E ele viola o tempo todo a lei que se contrapõe à vida, que se contrapõe ao que é soberano sobre toda lei. Qualquer lei que seja antivida é demoníaca, torna-se demoníaca. A lei de Cristo é vida, espírito e vida. A lei dos homens é que prevê a morte, a punição. Ela tem lá a hora e o lugar dela, mas não venham pedir que Jesus a ela se associe contra o espírito da libertação, da preservação e da sustentação da vida humana e da liberdade humana, não importando qual fosse a cláusula legal que Jesus tivesse que atropelar, desde que fosse para salvar a vida humana. Sem falar que na cruz ele matou a lei toda, disse: paguei tudo, rasguei o escrito de dívida que ninguém conseguia cumprir, está tudo rasgado lá na cruz. E durante a vida dele ele foi praticando e rasgando. Mas só quando implicava em ter que salvar vidas. Do contrário, ele não estava ali para ser um idiota provocador de escândalos, como eu vejo alguns aqui que dizem na internet: eu estou aqui só para ser um escândalo. Um escândalo. São seres abjetos os que fazem isso. Jesus não. E esses que fazem isso não conhecem Jesus. Pedro conhecia Jesus o bastante para dizer sim, mesmo não tendo havido nenhuma narrativa que mostrasse Jesus pagando o imposto. Mas Pedro deduziu que era óbvio. Sim, ele paga sim. Aí entrou Pedro em casa, na sua própria casa onde Jesus estava, e Jesus se antecipou a Pedro. Pedro nem precisou puxar o assunto. Veio ele ali duplamente cabisbaixo, com o grande entristecimento de Jesus falar da morte, da ressurreição, que eles não conseguiam transformar em projeto de alegria e esperança nunca. Sempre tristeza. E o segundo baque é esse, e o imposto. E era um dinheiro significativo a ser pago na hora. Ficaram esperando uma resposta e Pedro entrou calado. E Jesus se antecipa. Vem na direção de Pedro, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos? César cobra tributo da sua prole? Herodes cobra tributo dos seus filhos? Os reis e governadores dos povos cobram tributo dos seus parentes? E os seus oficiais cobram tributo também daqueles que são íntimos da sua parentela ou da sua casa? Cobram impostos ou tributos dos seus filhos, ou eles cobram dos estranhos, de quem não habita o palácio, nem a casa do sumo sacerdote, que não tem intimidade com o poder, que são aqueles que em geral vão passando cheios de dinheiro e isentos de impostos naqueles dias até os dias de hoje. Não mudou absolutamente nada. Jesus perguntou: de quem os reis cobram os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos estranhos, do povão, dos pobres? E Pedro respondeu com conhecimento de causa total. Pedro disse: dos estranhos, Senhor. Eles cobram impostos dos estranhos.
estranhos, dos pobres, da plebe, dos que não têm contador, dos que não têm advogado, dos que não têm como ocultar o imposto, dos pobres que são honestos, que contabilizam tudo que lhes entra e querem andar certinhos porque querem ter um nome limpo. Porque rico não se preocupa tanto com o nome limpo, mas pobre paga. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Os bancos onde há menos inadimplência na face da terra, você sabe quais são? Sabe quais são? Especialmente na Índia e na África, onde há experimentos de bancos sociais, que são bancos para pobres. Eu já estudei bastante esse assunto porque eu estava começando um banco para pobre lá na fábrica de Esperança, em Acari, há 28 anos atrás. E todas as notícias, todos os informes que eu tinha, de que praticamente não tinha inadimplência. E os meus amigos, diretores, o vice-presidente, do Bradesco, do Itaú, dos outros bancos, os donos do banco me diziam das inadimplências, como estava grande. E sempre era da classe média para lá que a inadimplência era mais alta. Mas os pobres, em geral, chegam junto, fazem tudo para não perder o nome. E Pedro, já nos dias dele, sabia disso. Pois bem, fechando parêntese, os bancos sociais para pobres, que praticamente não têm juros de nenhuma natureza, é mínimo. Alguns deles são tão sociais que não têm juro nenhum. E ainda fazem assessoria para o indivíduo sair e abrir um negócio, e fazem manutenção para o indivíduo aprender a gerenciar, desenvolver, crescer e aí pagar a dívida toda. E se for necessário uma expansão, tomarem mais recursos, e o banco se torna o sócio mais proativo no desenvolvimento daquele tipo de iniciativa para pobres. Fecha o parêntese. Mas rico não só não paga ou deve muito, quando decide pagar só quando dá na telha pagar o banco. Sim, ele paga. E Jesus faz essa pergunta: escuta, os reis, as autoridades, os presidentes, a cobrança vai para os filhos ou eles conseguem dar um jeito de camuflar isso aí? Só os estranhos, os distantes, os pobres é que pagam, e pagam muito, e sustentam o luxo dos que podem tudo. E aí respondeu Pedro: eles cobram dos estranhos. Dos estranhos, é o que eu vejo. Disse Jesus então a Pedro: logo, Pedro, estão isentos os filhos do rei, os filhos do reino. E Jesus está fazendo aqui, quando diz essa palavra, quando faz essa afirmação, ele está fazendo duas declarações. Uma imediata e uma outra que tinha a ver com a história bíblica inteira de Davi para cá, sendo Davi um dos descendentes de Davi, vindo da genealogia de Davi, filho de Jessé, nascido em Belém. Então, na primeira perspectiva terrena, vocês leiam lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do verso 26 em diante, ou 27 em diante, por aí. Lá no primeiro livro de Samuel, você vai ver uma frase de Saul dizendo a Davi: olha, se você nos livrar de Golias, quem quer que faça isso e liberte Israel da opressão desse gigante e desses filisteus, a descendência desse que trouxeram o livramento
nunca mais vai pagar imposto em Israel para o resto da existência. Enquanto Israel for Israel, essa lei vai vigir. Aí Jesus, que é da descendência de Davi, diz, olha só, de quem eles cobram? Dos filhos ou dos estranhos? Ah, dos estranhos. Aí Jesus olha para Pedro, que sabe que Jesus é da raiz de Davi, é da descendência de Jessé, nascido em Belém, estava isento do imposto. Fica olhando para Jesus e Jesus para ele. Jesus diz logo, estão isentos os filhos. E a primeira remetência, provavelmente, que aconteceu na mente de Pedro, foi lembrar que, de acordo com o que a Bíblia dizia no livro de Samuel, a descendência de Davi estaria isenta de impostos para sempre. Jesus, portanto, estaria. Mas tem uma segunda implicação. Que implicação é essa segunda implicação? É que Jesus é o rei do reino oculto, do reino da promessa. É o rei Messias. É o rei Messias e sacerdote, segundo a ordem superior, que não é de nenhuma religião humana, muito menos do judaísmo, muito menos da tribo de Levi, muito menos das oferendas e dos sacrifícios no templo. Era sacerdote dessa ordem sublime que cobre todo o universo e toda criatura. Ele sabe, Pedro agora sabe que ele é o Cristo. Ele só quer um Cristo sem cruz, mas um Cristo sem impostos, quem é que não quer? Se ainda não tiver a raiz do Evangelho no âmago do ser. Aí Jesus olha para Pedro, diz logo, Pedro, estão isentos os filhos, a gente não devia pagar esse imposto. Nem por uma razão, nem pela outra. Mas nós não estamos aqui para pedir concessões. Eu não peço a concessão de ser da descendência de Davi, não interessa. Isso pouco me importa. Isso é algo segundo a carne. Não me interessa esse privilégio segundo a carne. E em segundo lugar, mesmo sendo eu o filho do rei, a expressão do reino, que vocês acabaram de ter uma avant-première no Monte Hermon, na Transfiguração, e sabem de quem eu sou filho, daquela voz na nuvem luminosa, naquela manifestação aparatosamente sublime, de onde veio aquela voz que disse, eis o meu filho, amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Logo, por uma razão e pela outra razão, estamos isentos. Porque somos filhos. Você não é filho de Davi, mas você é filho desse reino. Mas eu não vou reivindicar nenhuma dessas coisas. Se essa bancada da Bíblia e se esses pastores dessas igrejas tivessem entendido o mínimo da ética de Jesus do Evangelho, eles não fariam a gente passar as vergonhas que a gente passa, porque o negócio deles é só isenção, é dinheiro, é privilégio, é grana, é ver do que eles podem se apropriar, é poder para isso e para aquilo, é só olhar em volta, só não vê quem quer ser cego. Porque é absurdo dizer que não é bem assim. Vá falar isso com Satanás para ele te dar uma gargalhada na cara. Mas não fale comigo não, porque eu te repreendo em nome de Jesus, meu filho e minha filha. Olhe em volta, chega! Jesus então disse logo, estão isentos os filhos.
mas para que não os escandalizemos. Olha a preocupação de Jesus de não causar escândalo. Ele causa o escândalo quando se trata de deixar os sumos sacerdotes chocados, quando se trata de deixar os acadêmicos da incredulidade, os escribas, os doutores da lei, os teólogos, os sacerdotes, os capitães do templo, essas figuras todas usurpadoras de poder, os religiosos caninos que iam o tempo todo atrás dele, rosnando, provocando, como vocês que têm acompanhado todo esse processo comigo nos 2 últimos anos, aqui seguindo e pisando nas páginas do Evangelho de Mateus, já viram de sobra. Mas esse pessoal aqui não quer saber. Eles querem meter a mão, eles querem privilégio, eles querem a grana. Não tem amor por Deus, não tem amor pelo Evangelho, não tem preocupação com não escandalizar. Eles fazem o carnaval, eles fazem a loucura, eles fazem os carros alegóricos mais diabólicos para desfilarem ante os sentidos do mundo inteiro, chocados com eles. Mas eles são os pais do escândalo. Para todo lado. E vocês já até se acostumaram, naturalizaram tudo. Tudo. Ontem eu fiz um post de um garoto, o post é nem novinho, mas é tão novo quanto a inteligência artificial. O IA é em acessibilidade para qualquer pessoa que possa pegar um chat GPT ou coisa semelhante. E o garoto fez a seguinte pergunta, a inteligência artificial: escuta, se você fosse Satanás, o que você faria para destruir, do ponto de vista do que você sabe que seja a obra de Deus, para destruir a obra de Deus e o testemunho de Deus no mundo, o que você faria? Aí a inteligência artificial, que não inventa nada, deu uma resposta impecável para o garoto. Aí eu vi alguns bobinhos, tem gente, meu Deus, tem gente muito idiota. Alguns bobinhos. Me dá pena da mente deles. Aí chegou um lá e disse, mas C.S. Lewis já disse isso há 60 anos atrás. E tá aí, cara. C.S. Lewis só disse isso porque ele aprendeu com Jesus há 2000 anos atrás. Ele aprendeu com Paulo há 2000 anos atrás. Eu digo isso há 51 anos, não é porque eu inventei, é porque eu aprendi com Jesus. Há 2000 anos atrás, com Paulo, com Pedro. Então a inteligência artificial, a única coisa que ela faz é pesquisar a internet inteira. Como se você tiver uma inteligência artificial, você vai ficar chocado. Eu já fiz esse teste mais de uma vez no chat GPT. Chegar e perguntar, escuta, me diz aqui, o que é que o Caio Fábio prega? Qual é a principal mensagem dele? Aí o chat GPT escreveu um texto impecável sobre mim, sobre o que eu prego. Falei, ai meu Deus, quem me dera ter discípulos que tivessem entendido o que o algoritmo da inteligência artificial já entendeu sobre a mensagem do Evangelho que sai da minha boca. Não satisfeito, eu perguntei quais são as principais ênfases teológicas do Caio Fábio. Aí ele disse lá: a ordem de Melquisedeque acima de todas as ordens de religião humana, Jesus como chave hermenêutica, e o Evangelho original de Cristo, que não tem nada a ver com o cristianismo, porque Jesus não criou religião nenhuma. Esses são os pontos que o Caio mais enfatiza. O chat de inteligência artificial. Agora, se eu fosse um idiota, eu falei isso primeiro do que você. Não, ele está ali só para repetir. E nesse caso, para fazer uma síntese saudável do que as melhores mentes
que estejam no ambiente da internet já falaram coerentemente sobre o sentido do Evangelho e como a inteligência artificial já processou no seu algoritmo o que é que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram, eles têm isso como referência fundamental. Então, quem quer que fale diferente disso, eles não consideram gente que tem vínculo a ser aproveitado com Jesus. E gente que converge a opinião para essa base do Evangelho de Jesus é o que serve para fazer o sumário, a síntese. E o que ele fez foi uma síntese do que está dito há 2000 anos, no mínimo, sobre o Evangelho. Aí eu ainda vi alguns carinhas lá, eu digo, pelo amor de Deus, não faz isso não, eu estou cansado, meu filho. Um deles eu fui ver, o cara era professor de um seminário. Ah, mas C.S. Lewis já disse isso. Meu querido, o algoritmo leu do C.S. Lewis, leu de mim, leu do Kierkegaard, leu de Tomás de Aquino, leu de Santo Agostinho, leu de Pedro, leu de Paulo, leu do Evangelho, leu de Jesus. Ele não inventa nada. E você está com ciúme agora? Até para isso vocês não conseguem saber nem para que essa coisa serve. Fecha parênteses. Pois bem, Jesus disse, logo, Pedro, estão isentos os filhos, mas como essa é uma raça de seres perversos, qualquer argumento que a gente traga em relação à isenção financeira, especialmente quando o assunto é dinheiro, aí eles veem que vem em cima mesmo. E se você der uma ocasião, por menor que seja o pretexto, para quem quer que busque uma oportunidade para se escandalizar de Jesus e do Evangelho, e se vem alguém em nome de Jesus glorificando dinheiro, querendo isenção de cobranças, querendo ficar rico, e eles estão de olho e vendo, eles olham e dizem, olha só quem é esse Jesus. Como eu ouço toda hora, ainda bem que sobrou você e alguns poucos como você, porque o resto eles me dizem, desculpa, meu irmão, desculpa, eu não quero te ofender, o resto não presta. Aí eu vejo, da presidência da República, passando por todas as instâncias, gente do Supremo Tribunal Federal, pessoas amigas que eu tenho em todos os lugares, ou sacerdotes sérios, amigos meus dizem, desculpa, o resto, eu não sei, dá para contar na mão, porque não prestam. Não prestam. Pois bem, a inteligência artificial descreveu exatamente o cenário que está aqui em nossa volta. Dizendo, eu provocaria uma maior onda de hipocrisia, o maior surto de divisão, a maior ambição e busca de luxúria, de dinheiro, de propriedades, de controle, de domínio político, de grandeza, de fama, e saiu descrevendo a nossa geração, a inteligência artificial. E teve gente que ficou zangada por ver o algoritmo que só faz uma síntese do que está espalhado pelo mundo de negativo, e conhece e sabe, como algoritmo, o que é que Jesus ensinou para ser praticado, compara as duas coisas e diz e fala em nome do diabo. Se você fosse o diabo, o que você faria? Ele descreve a antítese de tudo que Jesus ensinou, que está à nossa volta, para todo lado. É tão chocante que parece que foi inventado, que parece que você estava ouvindo uma mensagem minha, ou a síntese de tudo que eu preguei nos últimos 51 anos, mas não é. É só a leitura do que está na rede, e a síntese do que aquilo é, do ponto de vista diabólico, e de como aquilo é anticristo, anti-evangelho, anti-vida, anti-Deus. E é acerca disso que Jesus diz, mas
para que não os escandalizemos, para que não os escandalizemos, para que a mensagem do Evangelho que nós carregamos e que eu encarno não seja relativizada além da maldade que eles já escolhem para atribuir a mim, heresia, apostasia, maldades, como eles fazem. Para cada bem que eu realizo, pior eu fico aos olhos deles. Mas que seja pela prática do bem, que eles se escandalizem comigo, e não pela prática do mal, não pelos desvios, não pelas malandragens, não pela luxúria, não pela sofreguidão das riquezas, não pelo desejo de domínio e de poder, não pela prevalência da coroa do ódio, não. Para que não os escandalizemos. Para que, além do que eles já se escandalizam, com toda a bondade praticada por mim e por vocês, como realidade e princípio do Evangelho, isso aí é inegociável. Agora, essa bobagem de dinheiro, claro que dinheiro é bobagem. A gente paga sim. Quanto é que é? Aí Pedro disse, são 2 estátuas. Desculpa, 2 dracmas. Para cada pessoa. Aí Jesus disse a Pedro, bom, então vai aqui, porque a casa de Pedro, em Cafarnaum, está mais ou menos uns 80 metros, 90, no máximo 100 metros da água, hoje em dia. E é ali do lado, as ondas do mar, do lago, com muito vento, batem ali, você vê o chuá, para lá e para cá. Cafarnaum é um lugar delicioso de se estar. E eu não vou contar as minhas histórias em Cafarnaum, porque são muitas. Dava até um livrinho sobre as minhas histórias em Cafarnaum. Então, Jesus diz, vai aqui no mar. Não é pesca de tarrafa nem de arrastão, é um anzol. Vai e joga o anzol. E um detalhe aqui, o Mar da Galileia é um lugar muito pescoso. É um dos lagos mais pescosos que eu pessoalmente conheço. Já mergulhei em muitos mares por aí afora, muitos lagos. Mas como aquele ali, eu nunca vi nenhum que vem aquelas hordas, aqueles enxames de peixes e ficam beliscando você, beliscando para todo lado. Não é nem um lugar bom para tomar banho, para boiar, porque eles ficam nas tuas costas. É bom quando você tem algum ferimento na pele, porque eles arrancam tudo, limpam tudo. Quase que fervilha. São milhões, ou talvez bilhão de peixes que tem ali. Naquele mar que não é, naquela lagoa, naquele lago de 22 quilômetros de comprimento e 12 de largura, mas que chega a ter 60, 70, 80 metros de profundidade. Em alguns lugares ele é mais profundo do que o rio Amazonas ou do que o Rio Negro, que são só muito maiores, infinitamente mais largos e tudo mais. E com peixes gigantescos de tamanho marinho. Mas, pois bem, vai lá e joga o teu anzol. E o primeiro peixe que apanhar, tira e abre a boca do peixe. Isso a gente está falando de milhões ou até de bilhão de peixes naquela água. Peixes assim, peixes assim, peixes assim. O chamado peixe de São Pedro, que é uma tilápia maior, que todo mundo come lá, é mais ou menos desse tamanho. Mas a quantidade dos pequenininhos é infinita. Vai, joga e o primeiro que fisgar, que pegar, puxa. Traz e abre a boca dele. Quando tu abrires a boca desse peixe, tu vais ver que esse é um peixinho que eu estou de olho nele. Dentre os milhões e bilhões
um peixinho sofrido, que engoliu um estáter. E era uma pataca que valia 4 dracmas. Com um estáter você pagaria 2 impostos. Aí Jesus diz, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca acharás um estáter, que é equivalente a 4 dracmas. Vai lá e paga o imposto das 2 dracmas por pessoa, por mim e por ti. Mas esses caras aí da porta não terão argumento nem contra você, nem contra mim, nem contra nós, porque isso é bobagem. Não é cura de leproso, não é salvação no sábado, não é ressurreição de mortos, não é apedrejamento de adúltera, não é contra tudo aquilo contra o qual eu me insurjo e encaro Moisés e o mundo inteiro. Não, é bobagem de imposto de dinheiro para que não nos escandalizemos. Vai lá e paga, porque nós não vamos trazer escândalo para o evangelho do reino de Deus por causa de grana, nem por causa de dinheiro, nem por causa de imposto. Eu ainda, agora 70 anos, ainda tenho algumas dívidas, são poucas, graças a Deus, que me vieram do tempo da falência da Fábrica de Esperança, da Vinde TV, das rádios que eu tinha, da Vinde Missão. Eram milhares de pessoas trabalhando para mim, milhares de voluntários. Era uma coisa enorme, e quando aconteceu em 88, por razões variadas, e que não vem aqui ao caso narrá-las, de não podermos mais continuar, e eu sabia que aquele projeto tinha chegado a um fim, sobrou, no entanto, para mim, e eu nunca pedi isenção, nunca fiz chorar para presidente nenhum, dizer, olha, aquilo ali não tinha fins lucrativos, eu nunca tirei um tostão, eu não era assalariado. Tudo ali era prestação de serviço para milhares e milhões de pessoas nas áreas as mais variadas por décadas e décadas e décadas. Era um argumento maravilhoso para montar e vir, pleitear até no Congresso isenção para tudo aquele complexo que alguns chamavam até de Império do Bem. Eu sempre fiquei mal com essa história, porque eu nunca conheci nenhum império do bem. Todo império é do mal, porque império já pressupõe que você vai expandindo as suas coisas, tomando as dos outros. Por isso, não é o império de Deus, é o reino de Deus. O reino carrega uma legitimidade contida ao ambiente do legítimo. No caso de Deus, toda a criação e toda a criatura. Mas não é império. O império é o das trevas. O reino é de Deus. Mas nem isso eu quis. Falei, eu vou viver com as consequências, eu vou conseguir pagar e o Senhor vai me socorrer. E agora, pelo que eu saiba, sobraram poucas coisas. E no momento tem uma pessoa que eu amo muito e demais, e que está idosa e está precisando, e era meu diretor estatutário, não ganhava nada, era só um amigo desde que eu tinha 12 anos de idade. E que está precisando de um socorro final, e eu tenho pedido a Deus para me mandar de algum lugar celestial o recurso de 28 mil para eu conseguir ir lá. E que tal o que ele está precisando para ele voltar a ter a inteireza do que ele necessita para concluir a jornada dele, que já está com 91 anos de idade e é um amado que nunca tocou nesse assunto comigo. Já até viajou a Israel comigo depois disso, com todo amor e carinho, adorou conhecer a Adriana e tudo mais, um cavalheiro, e eu amo e quero ajudá-lo. Agora, o interessante é que ninguém ficou escandalizado propriamente, exceto talvez 3 ou 4 pessoas
que foram as que eu mais ajudei a vida inteira, foram as que ficaram. E quando eu perguntei, por que vocês ficaram assim? Ah, porque nunca mais na vida nós vamos receber tanta graça, tanto benefício, um salário tão generoso e tantas prerrogativas de benesses quanto de você. Por isso que a gente está com raiva. É porque o mundo não vai nos tratar tão bem como você nos tratou. Eu digo, olha, vocês estão apenas fazendo uma confissão de uma maldade de coração, porque vocês receberam de mim infinitamente mais do que jamais tinha sido contratado com vocês, mas cada um vive com a sua própria consciência. Jesus disse, toma e paga o imposto por mim e paga por ti, e esse assunto fica liquidado aqui. Agora, eu já falei mais de 1 hora, o TikTok, os 4.000 que estiveram por aqui já até caiu, e eu vou prosseguir no dia de amanhã, porque amanhã vem a mensagem espiritual, meiga, doce e profunda desse texto e da pertinência dele à nossa existencialidade. E eu te peço, Jesus, eu te invoco, Jesus, e peço que dessa explanação singela, simples e informativa, tenha vindo o poder de uma mensagem implacavelmente terna, convincente e convertedora de mentes, atitudes e corações. É o que eu imploro que tu realizes e que tu tragas essas lições e apliques a todos nós, para que nós não sejamos filhos do escândalo, nos tornando tudo que o diabo queria que a gente fosse. É o que eu peço que a tua graça realize em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém e amém.